Amém, igreja? Amém. É isso aí, os jovens estão dominando tudo. Vocês vão ver muitos jovens pregando aqui nos próximos domingos, pelo menos uma vez ao mês. Amém? Bom, meus amados, hoje nós vamos falar, como a Letícia já comentou, sobre Jesus. Não tem outro para a gente falar, como igreja, o pessoal mais importante, o Senhor é o mais importante nas nossas vidas, e a gente sempre tem que relembrar e falar dele, não só entre nós, mas também para aqueles que necessitam ouvir sobre a palavra dele, sobre o amor dele. E hoje, o tema dessa palavra é os 3 símbolos do reino de Deus, ou os 3 símbolos do ministério de Jesus. Eu queria pedir para os irmãos fecharem os olhos, então, para nós orarmos. Ó Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Como corpo de Cristo, Pai, para aprender mais a Tua palavra, Pai, para podermos ser edificados pelo Senhor e podermos realmente ser transformados, Pai. Por favor, usa as nossas vidas, Senhor, para que realmente possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Que possamos realmente levar o Teu ministério, Pai, levar a Tua palavra aos necessitados, Senhor. Que possamos viver como o Senhor viveu, como o Senhor nos instruiu, como o Senhor nos ensinou através da Sua palavra, Pai. Que possamos sair daqui diferentes, Pai. Que não venhamos a ficar conformados com o que somos hoje, Pai. Porque o Senhor deseja muito mais de nós, o Senhor nos ama de uma maneira incondicional, e o mínimo que podemos fazer para o Senhor, Pai, é nos entregarmos completamente aos Teus pés, Pai. Por isso, Pai, fala conosco essa noite, Pai. Por favor, usa a minha vida, Pai, porque eu aqui não sou nada, mas o Senhor, Pai, é detentor de tudo e pode todas as coisas, Pai. Por favor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Primeiramente, para a gente poder contextualizar um pouquinho, a situação, quando Jesus veio, para a Terra, os judeus, o que estavam esperando dele, Eles pensavam que Jesus, o Messias, ia vir num cavalo branco, portando uma espada e descendo a lenha em todos os romanos, que estava oprimindo, o povo de Israel. É isso que as pessoas naquela época, os judeus naquela época, esperavam, que viesse uma pessoa para libertá-los, para que eles pudessem realmente sair das garras ali, do poder militar de Roma e poder viver realmente ali uma nação de Israel, uma nação do Senhor. Só que, como nós todos sabemos, não foi bem isso que aconteceu. Jesus não veio como um poderio militar, não veio com o seu exército de anjos para derrotar o Império Romano e todo o Império das Trevas ali. Ele veio como uma pessoa mansa, uma pessoa amorosa, uma pessoa justa, mas principalmente, Jesus veio para fazer com que tudo aquilo que nós acreditamos e tudo aquilo que o reino, aqui desse mundo pensa, ele veio trazer tudo de ponta cabeça, Justamente porque, naquela época, os judeus esperavam um poder militar, e Jesus veio com a principal arma dele, que é o amor. E é isso que nós precisamos pegar principalmente de Jesus e viver isso, o amor. E quando a gente fala sobre o ministério de Jesus, ele se baseou inteiramente no amor por nós, para poder nos trazer essa salvação. E quando nós falamos de símbolo do cristianismo, o que nos vem à cabeça, primeiramente? O primeiro símbolo que é, pelo menos para mim, não sei para vocês, mas normalmente quando fala assim, pensa num símbolo do cristianismo, vem a cruz. A cruz é a primeira coisa que me vem à cabeça, porque foi aonde o Senhor Jesus morreu por nós e o seu sangue derramado pagou por cada um dos nossos pecados. Mesmo quando a gente não tinha esperança nenhuma, nós nascendo pecadores, mesmo nós não sermos merecedores dessa misericórdia, o Senhor Jesus fez isso por nós. Então a cruz, pelo menos normalmente, é o primeiro símbolo que nos vem à mente. Só que, se nós focarmos unicamente na cruz, nós vamos perder uma grande parte e uma importante parte que também faz o contexto do ministério de Cristo. A cruz é importante, mas não é o único símbolo que Jesus usou
no seu ministério. Eu quero fazer uma perguntinha aqui para os irmãos. Quem quer ser mais parecido com Cristo? Maravilha, glória a Deus, todo mundo levantou a mão. Lembrem-se disso até o final da palavra. O ministério de Cristo se baseou em 3 símbolos. Tá? O primeiro símbolo é a bacia. E a gente vai entender um pouquinho o porquê da bacia. O segundo é a cruz. A gente nunca poderia deixar a cruz de lado. E o terceiro é o túmulo. A bacia foi um instrumento utilizado por Jesus de livre vontade para expressar o seu trabalho de servir aos outros. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, a cruz, naquela época, né, quando Jesus foi crucificado, o Império Romano utilizava a cruz, né, contra os criminosos, era um símbolo de opressão, era um símbolo, né, que o governo colocava sobre os criminosos justamente para julgar as pessoas que cometeram os maiores crimes daquela época. Né? Então era um instrumento de morte. Tá? E justamente por que Jesus foi levado a esse instrumento de morte? Por causa do ministério de bacia dele. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Mas, graças ao Senhor, né, graças a Deus, ainda apesar do instrumento de morte ter ceifado a vida de Jesus naquele momento, Deus ainda tinha a última palavra, que é o túmulo vazio. Que é aquilo que nos dá esperança, e é o túmulo vazio que venceu o império das trevas e pode nos dar a esperança de nós podermos reinar com o Senhor quando Ele voltar. Então, o túmulo vazio é o que fez toda a diferença ali também para o ministério de Cristo. E nós vamos falar então de cada um desses 3 símbolos hoje à noite. O primeiro, a bacia. Então, eu vou pedir para os amados abrirem João 13, de 1 a 5. E quem não tiver com a Bíblia, também estará aqui no Data Show. Amém. Então a palavra de Deus diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e tomou uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Até aqui, meus amados. Meus amados, Jesus, Filho de Deus, né, próprio Deus, se fez carne para estar aqui conosco. Ele é o nosso Senhor e mesmo assim Ele se curvou diante dos discípulos e lavou os seus pés. Vocês têm ideia, vocês têm noção do que isso significa? Naquela época, né, o curvar-se para lavar os pés simbolizava um serviço obediente. Quem fazia isso eram os escravos. Quando você chegava na casa, né, de um judeu, quando você chegava na casa das pessoas ali, quem vinha lavar os seus pés eram os escravos da casa. Então imagina para você, só imagina, né, Jesus nesse contexto, nessa época, e quem fazia essas coisas eram pessoas que estavam ali, né, escravizadas. Ele de livre vontade se ajoelha perante os seus discípulos e lava o pé de cada um deles. Ou seja, Jesus escolheu servir, mesmo sendo Senhor. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa captar no ministério de Cristo. Jesus veio para servir. Essas ferramentas, né, a bacia, a toalha, elas nos colocam numa posição inferior à daquele que a gente está servindo. A gente está exaltando aquela pessoa que a gente está servindo, a gente está colocando ela numa posição um pouco acima da nossa, porque a gente realmente quer servi-lo, a gente quer amá-lo, a gente quer cuidar dele. E é isso que Jesus nos ensina. Ele quebrou naquele momento todos os paradigmas, ele quebrou todas
a vontade, né, todos os pensamentos que as pessoas tinham daquela época. Ele quebrou tudo isso e falou: é mais importante eu servir do que a minha posição. E é isso que a gente precisa aprender hoje. Quando nós somos servos um dos outros, todos nos tornamos grandes no reino de Deus, porque é isso que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor Jesus, a primeira lição que Ele nos ensina é servir aos nossos irmãos, servir aqueles que necessitam. O Senhor, Ele lavou os pés durante toda a sua trajetória aqui na terra. Ele serviu em todos os momentos. O ministério de Jesus, durante os seus 3 anos de ministério, foram ministérios de bacia. Ele cuidava e dava atenção a vidas que eram desprezadas, vidas que eram colocadas de lado naquela época. E como, isso, logicamente, como um sinal de amor e serviço. E como que Jesus usou a bacia naquela época, Eu não vou ler todos os feitos de Jesus, senão a gente passaria aqui semanas falando sobre isso, Mas de uma forma bem breve, Jesus, ele curou e colheu grãos no sábado. Era proibido, você fazer qualquer atividade no sábado. Você não podia fazer nada no sábado. Mas mesmo assim, Jesus, preocupado com seus discípulos, preocupado com as pessoas que estavam ali naquela época, que necessitavam comer, ainda assim foi e colheu grãos. E curou. Ele curou enfermos que estavam necessitando, que por anos não conseguiam, desde a vida inteira, ou até mesmo alguns anos, passavam por enfermidades. Jesus foi e curou no sábado. E por causa disso, por demonstrar amor, por demonstrar servidão ali, ele foi julgado. Mas mesmo assim, Jesus não voltou atrás. Ele fez o que fez por amor. Como eu falei, Jesus serviu aqueles que eram desprezados. Ele comeu com pecadores e aceitou coletores de impostos. Se você convivia com pecadores, você também era um pecador. Se você era pecador, você não podia participar dos rituais, das festas, de todo o contexto judeu. E isso, para os judeus, era uma ofensa. Você precisava participar da festa da Páscoa, você precisava participar de todas as celebrações. Então, as pessoas não queriam nunca se misturar com um pecador. E Jesus, sendo Deus, ele comeu com eles, ele viveu com eles, ele cuidou deles. Ele viajava com mulheres em público. Bom, gente, para hoje, 2021 é fácil a gente andar com mulheres, a gente pode falar com elas, a gente tem amizade, mas naquela época, nem o marido andava lado a lado com a mulher, com a esposa. O marido andava na frente e a esposa vinha andando atrás, alguns metros de distância. Se a mulher fosse casada, nenhum outro homem podia se dirigir a ela. Nas casas, nos quartos das mulheres, tinha-se grades para que as pessoas lá de fora não vissem a mulher do lado de dentro, porque elas não tinham nenhum direito naquela época. E mesmo assim, Jesus também reconhecia as mulheres como filhas de Deus, como pessoas que deviam ser amadas, pessoas que deviam ser cuidadas, que também tinham as suas necessidades, seus problemas. Jesus não se importou com o contexto daquela época. Ele as amou assim como amou a todos. Não há distinção de pessoas. E é isso que a gente também precisa ter. Naquela época, as mulheres tinham essas dificuldades. Ele falava livremente com samaritanos e gentios. Bom, para os judeus, samaritano e gentio nem pessoas eram. E Jesus também. Além de falar com os samaritanos, ele falou com uma mulher samaritana. Então, todos esses paradigmas, essas quebras que Jesus fez realmente para demonstrar amor e cuidado. E, como a gente já havia comentado, ele curou doentes. Quantos milagres Jesus fez durante o seu período aqui na Terra, Quantas vidas ele curou, alguns ele até ressuscitou, Então, foram bênçãos atrás de bênçãos, Só que Jesus não parou por aí. Quantos aqui já foram abençoados pelo Senhor?
Quantos já viram ou receberam cura do Senhor? Uma cura espiritual, uma cura física, né? Libertação de vícios, o que for. Tudo isso continua sendo o ministério de bacia do Senhor, porque Ele continua nos amando, Ele continua intercedendo por nós, Ele continua nos servindo ao lado do Senhor. Então, se Jesus lava os nossos pés até os dias de hoje, a gente vai ver então em João 13, 14 e 15, que diz: Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Então, Jesus já está falando assim, gente, eu amo vocês, eu sirvo a vocês, e a única coisa que eu espero, façam o mesmo um com os outros. É simples, não é? É simples falar, fazer, aí a gente vai para um segundo ponto, né? Mas para nós podermos viver a palavra, né, não adianta a gente só falar da palavra de Deus. Não adianta a gente pegar a Bíblia, chegar para um irmão e começar a ler com ele, ou pegar para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus e começar a ministrar na vida dele. Se eu não viver a palavra está vazia. Eu preciso mostrar a vida que eu tenho em Cristo, aquilo que Cristo fez em mim. E somente assim, realmente, a gente vai poder dizer que somos parecidos com o Senhor Jesus. Esses atos de amor, esses atos de servir, esse ministério de bacia, levaram, né, justamente por todas essas quebras de paradigma e os judeus ficarem loucos, né, enlouquecidos com o Senhor Jesus, fizeram com que Jesus fosse levado diretamente à cruz. E aí é onde entra a parte difícil para nós podermos servir uns aos outros, né? A cruz. Quando a gente pega em Lucas 9, 23 a 26, diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aí vem a questão, né? A dificuldade, às vezes, de nós servirmos conforme Jesus serviu. Porque a cruz, ela não é imposta a ninguém. Quando eu estou andando a vida cristã, assim como aconteceu com Jesus, a cruz se levanta na minha frente. Agora, se eu vou carregá-la ou eu vou virar as costas e ir embora, é uma escolha pessoal. Cada um de nós vai fazer essa escolha. Aí a gente só tem que pensar, qual é a escolha correta? A gente aprende de novo com Jesus, né? As ações de Jesus levaram ele até a cruz, né? Os romanos quiseram crucificá-lo. Fazia parte, logicamente, do plano de Deus, né? O Jesus morrer ali e ser crucificado. Mas, para a gente ter uma ideia como foi escolha do Senhor Jesus tomar a sua cruz, né? Não foi imposta por Deus Pai. Nós vemos no Getsêmani Jesus se ajoelhando e orando ao Senhor, dizendo que, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus sofreu para carregar a sua cruz. Ele suou sangue. Então, por que nós achamos que quando nós formos carregar a nossa cruz também não vai doer? Né? Quando nós formos servir aos nossos irmãos, nem sempre vai ser prazeroso. A gente vai ter que abrir mãos de muitas coisas. Jesus abriu mão. Né? Jesus morreu. Mas mesmo assim, mesmo orando, né, para que Deus passasse, se possível, aquele cálice, Deus falou para Jesus que não era essa a vontade dele. Então Jesus foi, cruz nas costas,
e sofreu tudo o que sofreu por nós. Então, nós temos essa escolha também, né? Se nós vamos ou não carregar essa cruz. A vida cristã não é feita somente de bênçãos, né? É um grande equívoco, né, se nós acreditamos ou se nós ministramos para pessoas falando assim, quando você conhecer Jesus, todos os seus problemas vão sumir assim da noite para o dia. Não é verdade. A gente sabe que é um processo. Tem coisas que realmente, um piscar de olhos muda, mas tem algumas coisas que não saem da nossa vida assim tão fácil, né? E a questão da vida de cruz, quando nós escolhemos carregar a cruz, nós vamos ter que abrir mão de muitas vontades nossas, de muitos desejos nossos, do conforto nosso. Às vezes o seu irmão vai estar precisando que você ouça, né, os problemas dele. E aí você pode chegar e falar assim, meu Deus, mas hoje é jogo da Libertadores. Não, meu time vai jogar, como que eu vou parar? Não vou assistir o jogo e vou lá ficar com ele? Vai. Se você quiser fazer a vontade de Deus, sim, você não vai assistir o jogo da Libertadores, você vai estar com o seu irmão. Jogo da Libertadores, ou ir no cinema, ou comer um lanche, né, com a sua família. Às vezes você vai ter que abrir mão dessas coisas para poder cuidar de alguém. Isso é escolher carregar a sua cruz. Mas não só isso. A cruz também traz algumas consequências sociais para esse mundo. Primeira, nós precisamos estar dispostos a negar a ambição pessoal quando tomamos uma cruz. Nesse mundo, as pessoas têm muitas ambições. Cada vez mais as pessoas só pensam em riqueza e poder. Infelizmente é assim. As pessoas querem ser mais ricas e as pessoas querem mais poder. Só que riqueza e poder, elas vão totalmente contra as coisas que Jesus nos ensinou, que é o amor e o serviço ao próximo, né? Porque quando a gente quer riqueza, para você conseguir ganhar muito, geralmente, não é sempre, tá, gente? Mas a gente vê muito por aí, tem pessoas que conseguem ganhar muito dinheiro fazendo coisas erradas, né? Sonegando impostos, ou puxando o tapete de alguém, né, para poder crescer numa empresa, falando mal dos outros, né? Não dando atenção para a família, que família é uma das principais coisas que Jesus tem para nós, né? Quantas pessoas a gente vê subindo de cargos nas empresas, trabalhando 16, 18 horas por dia, não tem tempo para ficar com os filhos. Não é isso que Deus tem para nós. Então, realmente, para nós podermos carregar nossa cruz, a gente vai ter essa questão de abrir mão dessas ambições. O segundo ponto, vai parecer que perdemos nossas vidas aqui na Terra. Por quê? Porque esse mundo, além de querer riquezas e poder, esse mundo também é egoísta. Todo mundo só olha para o próprio umbigo, né? Se eu olho para mim, eu estou bem, então o resto deixa para lá. Mas, novamente, não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus, se ele fosse pensar só no bem-estar dele, ele nem teria vindo para a Terra. Mas ele se humilhou fazendo forma de servo, semelhante a um homem, né? E ele veio justamente para servir, onde as pessoas aqui vão achar que nós servirmos ao próximo é loucura. Por que você se preocupa com aquela pessoa que às vezes você nem conhece direito, ao invés de você olhar para si mesmo? As pessoas vão falar que você está perdendo tempo. Às vezes é um irmão que está passando por lutas e as pessoas no mundo vão falar, mas esse daí não tem jeito. Se fosse para isso, eu nem estaria aqui. Se fosse para pessoas falando assim, para a Letícia, que me convidou para estar na igreja, o Juan nem tem jeito. Eu não estaria aqui. Mas mesmo assim ela foi e insistiu, né? Oraram por mim, né? Eu sei que a família da Lê estava orando por mim naquela época, tudo. E eu aceitei Jesus. Então, realmente, assim, a gente vai ter que abrir mão, né, dessas questões e vai fazer as pessoas realmente achar que a gente está perdendo nossa vida aqui. Mas lembre-se, se seguirmos o molde deste mundo, tentando salvar nossas vidas segundo o padrão dessa terra, a gente vai perder realmente a nossa vida com Cristo.
Se a gente realmente der a nossa vida em serviço amoroso, como Cristo nos ensinou, aí nós vamos reinar com Ele quando Ele retornar. E aí, gente, a gente vai aproveitar a vida, porque nós vamos adorar o Senhor, nós vamos estar em comunhão com os irmãos, nós vamos estar realmente num local onde não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, vai ser tudo, aí sim vai ser só bênção, aí não vai ter mais problemas não. E o terceiro ponto da cruz é suportar a vergonha. Por que a vergonha? Gente, eu não sei vocês, mas eu acredito que todos aqui, né, já devem ter passado por uma situação semelhante de que quando nós estamos servindo alguém, vai ter várias pessoas nos ridicularizando, falando mal, né, pegando no nosso pé. Principalmente, vou falar aqui dos jovens, né, e adolescentes, quando você aceita o Senhor Jesus, né, e você para de fazer coisas que você fazia antes, muitos vão apontar, mas por que você está parando de fazer isso? Antes você era assim, agora você é santinho? Mas você fazia isso aqui. Vão ficar jogando na nossa cara muita coisa, né? Eu sei, porque muitos falavam, né? Mas você bebia. Você fazia coisa errada, você falava um monte de palavrão, você fazia isso, você fazia aquilo, né? E isso, às vezes, pode nos abater. A gente fala, ixi, estou perdendo amizades. Estou perdendo pessoas que eu andava antes e com quem eu vou andar agora. Eu vou ficar sozinho. Se nós tivermos vergonha nessa hora e deixarmos de viver a vontade de Deus, a vida cristã, nós estamos nos envergonhando de Cristo. E nós estamos deixando de fazer a vontade do Pai. Então, mesmo que o mundo aponte o dedo para nós e comece a nos julgar, se o que nós estivermos fazendo for a vontade de Cristo, deixa o mundo julgar. Porque é através dos nossos atos que também servem de testemunho. Então, aquelas vidas que estão nos julgando hoje, se nós prosseguirmos na caminhada cristã, eles algum dia, em vez de apontar o dedo para nós, eles vão estar estendendo a mão e falando assim, me ajuda, por favor, porque o que você tem eu também quero. E é isso que a gente precisa ter convicção nessa noite. Se nós formos pegar, né, a questão de nós nos envergonharmos com Cristo, Jesus nos adverte em duas passagens, para nós tomarmos cuidado com isso. A primeira está em Lucas 9:26, que diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e no do Pai e dos santos anjos. Então, se a gente se envergonhar do Senhor e deixar de viver a vida com o Senhor, quando Ele retornar, Ele pode se envergonhar de nós também. E nós não venhamos a reinar com Cristo. E eu vou dizer, gente, acho que isso vai ser um grande problema. Eu não sei vocês, mas eu sinto isso. E a segunda passagem está em Mateus 10:33, que diz, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O contexto é muito parecido, né? Então, se eu não testemunhar o Senhor, se eu não viver a palavra do Senhor, se eu não servir ao próximo como o Senhor nos ensinou, se eu não ajudar as pessoas em amor, nós estamos negando Cristo, negando aquilo que Ele nos deixou. E Ele também vai nos negar quando a gente chegar no momento tão crucial. Então, meus amados, é como a gente estava falando, né? A escolha de viver uma vida de cruz, carregar a cruz, ela é totalmente pessoal. Eu não posso escolher por vocês, vocês não podem escolher por mim. Nem o Senhor Jesus vai escolher por nós. Só vai se levantar a cruz na nossa frente. E a gente tem que ter a sabedoria, e pedir muitas vezes a sabedoria de Cristo, para saber se a gente vai seguir e carregar, ou se a gente não vai ser sábio e vai virar as costas. Vai doer, gente? Vai. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa, mas vale a pena. Porque como a gente falou, a graça de Deus nos basta. Não há nada melhor do que a graça do Senhor. O Senhor Jesus já morreu por nós. Quem é como o Senhor? Ninguém é como o Senhor. E para que nós possamos realmente testemunhar, para que a terra inteira veja quem é o Senhor Jesus, nós precisamos andar em um, como Ele andou com o Pai. Nós temos que ser um, em nós como o corpo de Cristo, e andar em um,
nós com Ele. Por isso, como a Letícia falou, os 3 louvores hoje falavam muito sobre Jesus e tinham muito a ver com a palavra de hoje, porque realmente elas refletem totalmente o que nós precisamos viver, aquilo que nós precisamos fazer, o que nós precisamos ser como corpo de Cristo. Só que, logicamente, né, a vida de cruz, como eu falei, não é fácil. Para Jesus, foi uma vida, né, a vida de bacia, o ministério de bacia e carregar a sua cruz, levou ele à morte. Né? Só que esse não foi o fim. Tá? O Senhor Jesus realmente morreu, pagou pelos nossos pecados naquela cruz, nos libertou, mesmo nós não sendo merecedores. Tá? Jesus escolheu aquela cruz. E nós vamos ter que tomar decisões diárias, porque a cada dia uma cruz diferente vai surgir. E todos os dias nós vamos ter que fazer essa escolha. Mas não tema, meu amado, porque como a gente já falou lá no começo, a palavra final ainda foi de Cristo. Com o túmulo vazio, que a gente vai ver em João 20, de 1 a 8. Que diz assim, meus amados, só para contextualizar essa parte aqui, esses versículos vai estar na NVI, diferente dos anteriores, mas eu vou explicar o motivo depois. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Esse lenço, tá? Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Esse é um ponto muito importante, meus amados. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Meus amados, aqui realmente a gente está falando sobre o túmulo vazio. Maria Madalena chegou até o local e viu que o túmulo estava vazio. Foi correndo para os discípulos e o que ela falou? Tiraram o Senhor do sepulcro. Ela não falou o Senhor Jesus saiu. Ela não falou o Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus voltou dos mortos. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Ou seja, ela estava incrédula ali. O que fizeram? Alguém tirou a pedra, pegaram o corpo e levaram embora. E os 2 discípulos falam: meu Deus, que loucura é essa? Vamos lá, corre. Chegando lá, os 2 ainda não acreditavam naquilo que estava acontecendo. Mas por que então, no finalzinho do versículo 8, está escrito: ele viu e creu? Lembra aquele pontinho que eu falei sobre o pano, né, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus? Ele estava dobrado à parte. Essa parte, gente, do pano estar dobrado à parte, faz toda a diferença aqui nesses versículos. Para isso a gente vai um pouquinho de lição de história. Lá naquela época, né, quando a gente tinha um jantar, né, onde a gente tem um servo, a gente tinha servos naquela época, e um amo, o senhor. Né? Quando o jantar era servido, o senhor se sentava à mesa, colocava lá a toalhinha, comia, e ele podia fazer 2 coisas com o guardanapo. Nisso, o servo ficava num local que não ficasse à vista do senhor, mas ele ficava na mesma sala só esperando. Quando o senhor se levantava, ele tinha 2 coisas que ele podia fazer com o guardanapo. Se ele amassasse o guardanapo e deixasse em cima da mesa como uma trouxinha, significa para o servo: eu terminei. E, logicamente, ele não falava com o servo, né? Então esse era o sinal. Ele deixava a trouxinha, saía e ia embora. Dando a trouxinha, significava para o servo: eu terminei, não vou voltar mais. Aí o servo podia ir tirar a mesa.
Só que quando o Senhor pegava o guardanapo, dobrava e deixava sobre a mesa, significava que estou saindo, mas eu já volto. Ou seja, qual foi a mensagem que o Senhor Jesus deixou aqui? Que o Senhor Jesus saiu, mas ele já ia voltar. Essa faz toda a diferença aqui nesses versículos, meus amados. Foi por causa desse detalhe, que às vezes por nós não estarmos nesse contexto histórico, foge de nós. Mas foi por esse detalhe que eles creram naquilo que o Senhor já falava para eles, de que ele deveria morrer, mas ele iria voltar para a sua igreja, para os seus discípulos. Amém? Então, meus amados, o que o túmulo vazio significa para nós? Significa que por mais que a gente tenha lutas, por mais que a gente tenha provações, por mais que a gente tenha que carregar a cruz, por mais que a gente tenha que servir, por mais que a gente tenha enfermidades, que a gente passe por tribulações, a gente tem que ter a esperança de que o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou. E com isso, ele venceu a morte e nos deu a vitória que ele já teve sobre as forças do mal, sobre Satanás. E nós vamos, através disso, ter a esperança de que nós vamos reinar com ele algum dia, quando ele voltar. Só que para isso, nós precisamos preparar essa terra. Para isso, nós precisamos seguir trabalhando para ele, em amor, né? Em obediência, cuidando um dos outros, né? Vivendo um com os outros. O túmulo vazio, dos 3 símbolos, ele é o mais curtinho para a gente falar, porque realmente ele é a esperança. O túmulo vazio é assim: está difícil, eu não estou aguentando mais, Senhor, me dá forças. E aí você olha para o Senhor Jesus, que não está morto, ele está sentado à destra do Pai. Aí você lembra, o Senhor Jesus venceu. E se eu sou o Filho de Deus, eu também vou vencer. Eu também sou vitorioso. Eu já não estou mais sob o jugo do pecado, já não estou mais sob o peso do pecado, porque o Senhor já pagou o preço por mim. É isso que tem que nos dar a motivação para seguir adiante. A motivação que vai nos fazer servir com um ministério de bacia, carregar a nossa cruz e ter a esperança em Cristo, é o amor que nós temos por Deus. É o amor que nós temos por Ele, pelo que Ele fez por nós, que vai fazer toda a diferença, que vai nos fazer seguir adiante, que vai nos ajudar, dia após dia, a carregar a nossa cruz. Meus amados, eu vou pedir aqui para o Ministério de Louvor estar subindo, tá? A gente já está caminhando aí mais para o finalzinho. O Senhor nos chama, dia após dia, para vivermos essa vida e servir como Ele fez. A gente já falou bastante aqui sobre a vida de Deus, de Jesus, mas a gente nunca deve se cansar de ouvir sobre Jesus, né? Cristo nos deu a vitória e nele nós somos vencedores. Toda a honra, toda a glória e todo louvor devem ser dados a Ele. Tudo o que nós fazemos aqui não é por nós. Tudo o que nós fazemos aqui é pelo Senhor e para o Senhor.